Sejam todos bem-vindos à nossa palestra hoje, que o tema é Geoterapia e os 5 movimentos chineses na harmonia pessoal. Nós todos terapeutas usamos muitas técnicas para harmonização pessoal, mas hoje nós vamos dar uma atenção especial para a argila, o barro, que é uma técnica poderosa unida aos 5 movimentos que nós sempre estudamos. Então nós vamos usar quais os materiais? Nós usamos a ficha do cliente com o nome, a data de nascimento para a gente localizá-lo no espaço. Usamos os pêndulos, o aura meter, dual rode, né? E a argila. Então, nós usamos o quê? Também eu gosto de usar uma ficha, essa ficha do cliente aqui, do curso de holopuntura que nós já fizemos, né? E também não importa se o cliente esteja presencial ou se ele esteja à distância. Por quê? Porque você tendo o nome e a data de nascimento, você vai localizá-lo no tempo e no espaço e vai saber as informações dele para você agir. Porque todo o corpo, ele emite ondas e recebe ondas. Então, nós somos um concentrado de energia. E como a gente recebe onda e emite onda, a gente vai nos sintonizando na onda do outro e vai captando aquela informação que a gente precisa para trabalhar para a harmonia pessoal do cliente e nossa mesmo, né? Tanto presencial quanto à distância. Nós usamos sempre os estímulos energéticos positivos, as técnicas que os terapeutas holísticos têm tanta técnica boa, e essas técnicas geralmente todas são interagindo com a natureza, né? E trabalham os corpos sutis, os corpos de energia. Então, aqui nós vamos nos ater a essa energia que chega e sai do corpo. Então, como que a gente vai entender isso? Nós entendemos que todo o universo é composto de energia, mas essa energia ela é muito forte. Então, vamos fazer um exemplo, né? Nas nossas casas, as energias dos grandes geradores de energia, eles vão chegando na nossa casa para nos iluminar. Então, como que faz para essa energia chegar? Ela não pode chegar como ela saiu lá do gerador. Ela só pode chegar depois que passa pelo transformador, para a energia não ficar tão potente e nós possamos ligar os nossos aparelhos eletrodomésticos com a energia já transformada pelo transformador. Assim também são as energias do universo que vêm para os nossos chakras, as nossas entradas de energia, que sempre aqui nós trabalhamos com essas 7 principais, que são os chakras, que vão abastecer o nosso corpo sutil da energia boa. Então, esse chakra é um transformador de energia. Mas nós precisamos de cuidar desse transformador nosso, que são os chakras, porque senão eles vão ficar bloqueados. Assim como o transformador lá da rua dá defeito e a energia cai, nós também precisamos de estar com o nosso transformador pessoal, os chakras, bem abastecido e bem cuidado, para ele ficar continuamente nos fornecendo, nos ajudando, que essa energia vem trabalhando o nosso ser sutil, né? Então, esses chakras nossos, eles estão relacionados às glândulas, né? Aqui o chakra da cabeça, a glândula pituitária, né? A pineal, aqui a tireoide, paratireoide, o timo, baço pâncreas, depois vem fígado, vesícula e vem as gônadas, né? Então, essa energia
sutil, essa energia vital, ela precisa de cuidado. Então aqui nós vamos falar sobre a argila, que vai ajudando essas energias serem cada vez melhor para o nosso corpo. Mas quem que começou a usar essa energia, a estudar essa energia, né? Aqui no nosso Brasil, nós vemos que teve muitos estudiosos, mas há 200 anos atrás, né? Quem começou a estudar a energia vital, essa energia da vitalidade, da vida, foi o Hahnemann, o pai da homeopatia, né? Então, ele foi estudando essa energia e descobriu como que ela atua no nosso corpo energético, né? Então, nós não podemos deixar que essa energia fique bloqueada no nosso corpo, porque senão nós ficaremos como um transformador, uma casa sem energia elétrica, né? Então, nós vamos estudando. E esses estímulos positivos, né, que vêm ajudar esse corpo sutil a trabalhar bem. Quais são os estímulos positivos, né? O reiki, os florais, a fitoterapia, a cromoterapia, né? Todas essas técnicas que nós utilizamos são estímulos positivos que vêm nos ajudar no nosso corpo de energia, o nosso corpo energético, né? Então, esse nosso corpo emocional, nós podemos chamar, temos o corpo emocional, o corpo mental, que são os pensamentos, a nossa aura, onde estão situados, né, esses chakras que vêm nos abastecer da energia boa, outros corpos sutis, como também o búdico, o átmico, né? E depois temos também o eu inferior, o eu superior, que nos abastecem de energia boa. Nesse tempo que nós estamos passando muita provação, muito sacrifício, então nós precisamos de reforçar esse nosso eu superior. E como que a gente reforça esse eu superior? Trabalhando as energias boas, pensando coisas boas, agradecendo por tudo de bom que nós temos na nossa mão, para nos disponibilizando essas energias para o outro. Então, isso tudo fortalece o nosso eu superior. Então, nós vamos estudando também os 5 movimentos chineses, né? Que os 5 movimentos chineses, vocês já estudaram sobre isso. Mas nós vamos ter aqui, ó, por exemplo, né, os 5 movimentos chineses formam uma estrela, né? É uma estrela. Os 5 movimentos chineses são uma estrela. Essa estrela, ela tem 5 pontas. A ponta de cima é o fogo, né? Então, nós temos o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Então, esses 5 movimentos, eles são presentes em tudo. E eles são presentes no nosso corpo. Todos nós temos os 5 movimentos chineses. Mas há uma predominância de um movimento em cada pessoa. Então, os 5 movimentos chineses, eles são representados por uma estrela. E nessa estrela, o ponto mais alto é o fogo, né? Que é a energia do coração e do intestino delgado. E tem também a terra. A terra é o lado esquerdo. Esse lado esquerdo aqui, ó. Né? O lado esquerdo é o baço e o pâncreas e o estômago. Temos o lado direito. O lado direito é o fígado e a vesícula biliar. Temos atrás os 2 rins, é o movimento água dos rins. Os rins é o movimento água, a bexiga e os rins. E tem o movimento metal, que são os pulmões. Os pulmões e o intestino grosso. Então, nós temos em todas as pessoas do universo,
eles têm os 5 movimentos em si, mas um movimento é mais realçante, um movimento tem mais força. Então, para quem é, por exemplo, descendente de italiano, o movimento que tem mais força para ele é o movimento madeira, fígado e vesícula biliar. Então, se ele tem esse sangue de italiano, ele vai ter predominância do movimento madeira. Se ele tem sangue de chinês, japonês, daquela região do globo, ele vai ter predominância do movimento metal, dos pulmões. Se ele tem sangue de indígena mais predominante, ele vai ter mais predominância no movimento terra. Em outra parte do globo, que recebe as outras energias ali depois da Europa e antes da Ásia, naquela parte do movimento lá, ele tem a predominância do movimento água, que é os rins e a bexiga. E depois, na parte de África, naquela região do globo, que recebeu outras energias, ele tem predominância do movimento fogo, que é o coração. Então, e o intestino delgado, né? Então, nós com o pêndulo, esse pêndulo de madeira, nós vamos estudando a ficha do cliente e vamos vendo a qual movimento ele pertence. Então, nós temos esse gráfico aqui, ó. A qual movimento o cliente pertence. Então, a gente vai botando o pêndulo e ele vai falando pra gente a qual movimento o cliente pertence. Porque aquele movimento é fatídico. Ele tem aquela função mais realçante na vida dele. Então, se ele for descendente de pessoal da Itália ou Portugal, ele será movimento madeira. E, portanto, ele terá realce, né, na energia do fígado. Tudo que ele comer que fizer mal para o fígado, fatalmente vai dar dor de cabeça nele, né? Então, nós vamos trabalhando com essa diferenciação. E nós vamos vendo também quantos por cento que ele tem, quantos por cento que ele tem de pertença a esse movimento. Por exemplo, se o pai dele for italiano e a mãe dele, do cliente, for indígena, ele tem praticamente, e os avós, tudo também do movimento madeira, ele será 75% madeira e 25% movimento terra. Então, ele está sujeito a ser mais sensível no fígado e vesícula e também algumas glândulas, né, em 25% de dificuldade só nas glândulas. Mas então ele vai ter mesmo, talvez essa glândula aqui, a pituitária, ela vai ter alguma diferença, ela vai parar de funcionar direito, então vai dar uma diferença na reação dele. Ele pode ficar num estado de tristeza profunda porque a glândula pituitária dele não está funcionando bem. Ou então ele pode dar muita dor de cabeça, né? Porque o fígado dele foi atacado com muita gordura. Então nós precisamos de ver qual o nível que a pessoa está. Se ele está com 25% de um movimento, ou 50% ou 75%, mas ele tem a predominância que já vem com ele de nascença. É fatal, é de acordo com a árvore genealógica. Isso não tem, talvez, não. Mas aqui no Brasil tem muita grande mistura de raça, então nós temos que ver qual a porcentagem
daquela pessoa naquele movimento, a pertença dele naquele movimento. Porque nós também, aí nós vamos ver a lei da dominação, né? Que a lei da dominação, por exemplo, o fogo domina o metal. Por quê? Porque o metal é derretido pelo fogo. Então, se ele pertence ao movimento fogo, e tem 25, ele, por exemplo, ele é descendente do país da África. Então, ele tem a predominância de fogo dentro dele, né? Então, ele tem esse problema de coração. A pressão dele vai lá nas alturas, ele não controla o sistema nervoso, de tanto nervo, o coração dele fica abalado, abafado demais. Mas ele tem também os parentes dele lá que são, menor parte, 25% movimento terra. Então, terra é indígena. Então, se ele ficando abafado, a circulação dele não funcionando muito bem, porque o coração dele está muito sensível. Aí, o que vai acontecer com essa pessoa? Vai começar a comer muito doce. E se ele come muito doce, ele já tem 25% de movimento terra, porque o parente dele lá era indígena, o pai, o avô, aí ele vai ter essa 25% de possibilidade dele desenvolver o que o médico chama de diabetes, né? Então, o médico fala com ele, está com diabetes, mas é só 25% daquela herança indígena dele lá, né? Porque ele estava se engambelando comendo doce. Então, nós, os terapeutas holísticos, precisamos de harmonizar essa pessoa, né? A energia dele está desequilibrada naqueles 25% do movimento terra e 75% do movimento fogo. Então, nós precisamos de trabalhar. Nós usamos essas variadas técnicas. E aqui nós estamos falando sobre a argila, que daqui a pouco nós vamos falar como fazer. Então, nós vamos vendo essa pertença aos movimentos, né? E vamos trabalhando com os corpos sutis e fortalecendo o eu superior. A reação tem que ser positiva frente ao estímulo negativo que ele recebeu. Porque se ele teve um estímulo de tristeza, é um estímulo negativo. Aí ele começa a comer doce sem parar, ele tem uma reação negativa e o estímulo é negativo. Mas então nós, terapeutas holísticos, temos que trabalhar o eu dele para ele voltar a ter com os nossos estímulos positivos que nós trabalhamos. Aqui nós falamos geoterapia. Então, nós vamos botar bastante estímulo positivo em cima dele para ser maior do que aquele estímulo negativo e ele chegar na harmonia pessoal dele, né? Então, nós trabalhamos que esses miasmas que a pessoa já traz. O que são miasmas? Miasmas são as predisposições que o nosso organismo tem, né? Se eu pertenço ao movimento água, né? Se ali o gráfico com o pêndulo me falou que eu sou do movimento água, né? A pessoa é do movimento água, o seu cliente é do movimento água, pode ser o cliente à distância, ou pode ser o cliente presencial. Se ele é do movimento água, o que vai ser fatal na vida dele? Vai ser fatal que o rim dele vai dar uma reação negativa frente ao estímulo negativo, né? Se ele ficar triste ou começar a comer muito sal, o que vai acontecer? O estímulo é negativo. Ele ficou triste, comeu sal. Aí o que o rim vai fazer? Fazer pedra, né? Então o que o terapeuta holístico tem que fazer? Tem que dar um estímulo positivo para ser maior do que esses negativos, porque ele é do movimento água. Então, o rim e a bexiga dele tem que funcionar bem. Mas para voltar a funcionar bem, precisa desses estímulos positivos, que nós todos sabemos quais são. E aqui nós vamos fazendo a argiloterapia, a geoterapia, usando a terra, né? O barro de Deus. Então, nós sabemos também que esses miasmas já são próprios da pessoa. Cada pessoa tem um miasma. Ele fala assim com a gente, quando vem conversar com a gente, fala assim, na minha família tem isso. O meu nariz entope porque na minha família isso é comum, né? Aí o que você vai procurar saber?
Qual o movimento que ele pertence? Pertence ao movimento madeira. A maior parte da família dele é tudo italiano ou português. Então ele é 100% madeira. Então o fígado dele vai dar a reação e o nariz dele vai entupir mesmo, porque o fígado também governa essa parte aérea da alergia, né? Qualquer lugar que ele entrar mofado, o nariz dele vai pingar. Então nós temos que trabalhar o quê? O estímulo positivo em cima do fígado, né? Porque aí ele vai se harmonizando e vai dando certo para ele. Mas quais são, vai ser assim, numa rapidez impressionante? Tudo tem o processo, né? Então nós estudamos também as leis de Ehring, que foi um grande homeopata. Ele fala da lei do equilíbrio, nós temos que chegar ao equilíbrio. O equilíbrio significa o estímulo positivo ser maior do que o fator negativo, né? Mas que esses desequilíbrios que a gente apresenta começa de cima para baixo. Então, se esse sujeito, esse cliente nosso chegou lá e falou que o nariz dele entope e tudo, você já sabe que ele é movimento madeira, você já fez o teste. Então, você vai tratando o fígado dele. Aí, fatalmente, o que vai ser? De cima para baixo. Ele vai começar a melhorar a testa, que doía demais, né? Então, ele vai começar a melhorar a testa, depois ele vai melhorando o nariz, vai desentupindo o nariz, e vai ser esse movimento de cima para baixo e de dentro para fora, né? Vai melhorando os órgãos mais importantes para depois os menos importantes. E vai ser esses sintomas mais recentes, desaparece primeiro. Depois que vai desaparecer os sintomas mais antigos, né? E nós vamos trabalhando aqui, então, com a argila. Então, se esse nosso cliente está com o nariz muito entupido, seguindo a lei de Ehring, nós precisamos de colocar o barro na região do fígado, né? E que barro é esse? Que terra é essa? Que argila é essa? De onde vem isso? Né? Ela tem que ser uma terra mais pastosa, uma terra que tem liga, né? É mais liguenta. E ela é uma terra de um lugar muito limpo, né? Pode ser de dentro da montanha, pode ser de dentro da floresta, que a pessoa cava um buraco bem fundo para tirar a terra, né? A terra tem que ser limpa, ela não pode ter nada de elemento químico, nem elemento que vai estragar a terra. Nós temos que ter uma terra limpa. Aqui nós temos essa apresentação aqui de uma terra, uma sacola de terra, que é uma terra já passada na peneira e é uma terra que foi colhida a mais de 1 metro de profundidade. É uma terra comum, né? Uma terra vermelha que ela já foi passada no secador e na peneira. Ficou muito boa para usar, né? A gente temos que usar um recipiente para misturar a terra. Nós temos que usar um recipiente esterilizado, né? E vamos colocando a terra, ou pode ser no corpo físico da pessoa, né? Ou então pode ser à distância no corpo sutil da pessoa, no corpo de energia da pessoa. Então, o que é a representação da pessoa, né? Então, nós vamos utilizando a figura dos bonecos. Então, nós temos aqui, ó, o boneco. Um boneco está escrito frente e o outro boneco está falando ali costas, né? Porque nós trabalhamos com argila tanto na frente quanto nas costas. Só que tem um detalhe muito especial. Quando nós vamos trabalhar as costas da pessoa, nós usamos a água morna, porque é assim que tem que ser. A água fria
do filtro é para fazer o barro para colocar na frente da pessoa e a água morna para colocar nas costas. Qual que é o caso que a gente coloca o barro nas costas? É quando a pessoa pertence ao movimento água, que vamos colocar nos rins da pessoa, né? E quando a gente vai colocar nos pulmões, que é a pessoa que pertence ao movimento metal. Então, não podemos deixar de fazer isso não. Tem que ser água morna para as costas da pessoa e água fria para a frente da pessoa, né? E não podemos colocar plástico na história não, né? Podemos até colocar, por exemplo, se for presencial na pessoa em si, a gente pode colocar uma gaze antes de colocar a terra, o barro. Mas não é para colocar pano grosso não, porque senão não inibe o contato da terra com a pele. A pele precisa de ter um contato com o barro, contato com a terra, contato com a argila, né? E a gente pode usar também um chá para dissolver a terra. Chá de quê? Você vai perguntar ao pêndulo, né? Porque você é terapeuta, você sabe qual chá que é bom. Então, por exemplo, se a pessoa for do movimento terra e ele sente muita queimação no estômago, o movimento água também sente muita queimação no estômago. Então, qual o chá que é bom para queimação do estômago, né? Você sabe que é macela, né? Ou camomila. Então, você pode fazer aquele chazinho e dissolver no chá a terra para você colocar na altura do estômago da pessoa que está sentindo muita queimação no estômago, né? E pode também, a argila é tão maravilhosa que a pessoa pode até tomar um pouco dela também, dissolver um pouquinho de terra na água e ingerir. É claro que é pouca terra, né? É uma pitada de terra, ele pode ingerir, se ele estiver com um problema muito sério nessa região da digestão, né? E nós vamos aplicando também no corpo energético da pessoa. Então, eu gosto muito de aplicar a argila à distância, né? E usamos também para dissolver a terra, nós podemos usar, além dos chás, o que mais nós podemos usar? Os florais. Colocar floral no barro e colocar nessa altura do chakra coronário ajuda muito as pessoas. Podemos colocar também o floral, né, a fitoterapia e fazer o reiki em cima da terra, em cima da argila. Vai potencializar a energia daquele barro, vai potencializar a energia daquele tratamento e a pessoa vai receber aquela energia mais possante e ele vai sentir-se muito bem. Nós usamos também fazer aquela reverência à Mãe Terra, porque a Mãe Terra precisa de reverência, agradecer a ela. Obrigada, Mãe Terra, porque você pode me ajudar a equilibrar essa pessoa, tanto aqui presencial quanto à distância, né? Então, nós podemos saber que é muito importante a gente reverenciar a Mãe Terra, agradecer a ela, que ela nos ajuda. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço para colocar a argila no desenho. Vou mostrar para vocês. Eu estou colocando a argila que estava nesse pacotinho aqui
Estou colocando a argila nesse recipiente aqui que já está muito limpo. E vou colocar água. E vou misturar com um palito. Estou misturando aqui. Vou misturar aqui com esse palito a argila com um pouco de água filtrada. Aqui eu só vou mostrar a vocês, eu não coloquei nenhuma fitoterapia aqui, nem florais, não, porque é só para demonstração, não é para pessoa direcionada, fulano ou fulano. Então eu vou colocar aqui, ó. Nesse aqui nós temos a figura dos bonecos, frente e costa. Eu vou colocar esse boneco, ele é do movimento madeira. Então eu vou colocar aqui no lugar do fígado. Esse é do movimento do fígado, a madeira, que é do lado direito. Se for do movimento água, nas costas nós vamos colocar na altura dos rins. Isso aqui porque a pessoa mora longe, né? Ele mora muito longe, então tem que ser colocado no desenho. Foi colocado. Se ele for do movimento fogo, nós vamos colocar o barro na altura do coração. Então, ele é do movimento fogo. E eu pego esse desenho e deixo lá em cima da mesa para poder secar. Esse movimento fica lá. Fica lá o desenho com o barro, com a argila diluída. E você vai falando com ele, você conversa com ele. Você fala assim: ó terra bendita, leva essa energia equilibradora para o meu cliente que mora em tal lugar, o nome dele é esse, né? Então você vai conversando com ela. Todas as palavras têm poder, você sabe que tem. Então você vai levando essa energia boa da argila para lá, para fazer o bem da harmonia. Então é impressionante como que depois eles vêm te mandando mensagem que a pessoa lá melhorou muito. Você mandou energia pura, tá? Mãe Terra. Agora, se a pessoa for presencial, você vai usar dessa terra que você tem mais quantidade, né? Então, você vai fazer o barro com o chá de folha ou floral que você tem, né? Ou homeopatia. Você vai botar ali naquele barro e vai colocar, se for presencial do movimento madeira, no fígado, né? Você vai colocar também nos rins, barro morno. Você pode colocar no coração, pode colocar aonde for necessário, que o pêndulo mandou, de acordo com o movimento. Então, nós temos muitos casos que já foram resolvidos e casos muito elucidativos, que eles são casos positivos, casos reais. Temos inúmeros, né? Por exemplo, eu tenho uma cliente que chama Rita, os nomes são fictícios, né? A Rita estava com um problema muito grande de rins. Então, mas era um dia que o médico não estava atendendo, ele estava viajando. E ela não queria ir no outro médico. Falei assim, então vamos botar barro aí nas suas costas até o médico chegar. Ela falou, então vamos. Aí nós colocamos bastante barro nas costas dela, na altura dos rins, tomando chá de folha e muito chá, muito suco amarelo, né? Suco de abacaxi, com batata baroa, suco amarelo, e mais os chás e também as argilas, o barro nas costas. Quando o médico chegou, ela foi correndo pro médico.
Aí já tinha melhorado. Ele falou assim, não tem mais pedra nenhuma no seu rim. Veio fazendo milhões de exames e não deu nada mais. Por quê? Porque ela acudiu com a argiloterapia. E a fitoterapia, e a cromoterapia, e os florais, tudo ali, né? Mas tem que ter perseverança. Se colocar uma vez só, resolve? Não, vai melhorar um pouco, né? Nós temos que ter perseverança, colocar muitos dias. Aí nesse caso dessa Rita aí, ela colocou durante 7 dias. E ela foi notando, no primeiro dia já notou a diferença. E, né, escutou aquele barulhinho tec caindo lá no vaso sanitário, mas ela não sabia que aquilo ali já estava resolvendo o caso dela. Mas então precisa depois fazer aqueles milhões de exames para poder ter certeza que melhorou mesmo, né? Cuidar. Então nós somos coadjuvantes, né? Nós vamos trabalhando nessa terapia de ajuda, uns ajudando os outros. E nós temos muitos casos de pessoas que moram longe, que estão com problemas de tristeza profunda, disso, daquilo, que a gente vai colocando o barro aqui na cabeça da pessoa, no desenho, né? E aqui o que vai acontecer lá? Ele vai reagir de um modo positivo, vai achar um caminho onde não havia caminho. Então, é muito bom a gente usar o barro, né? Eu gosto muito de usar o barro, porque ele aumenta a nossa energia, ele nos ajuda muito, né? Então, esses resultados que nós temos tido, são resultados de trabalho harmonioso de muito tempo. É claro que nós não podemos falar que é o suprassumo, tudo que é melhor, então não tem problema nenhum. Não é bem assim, né? Isso aqui vai ajudando a pessoa a reagir de um modo positivo. Vai ajudando naquele agora ali. O barro, ele é muito sensacional. A argila, ela vai equilibrando esses nossos corpos sutis, né? Então, nós temos esse equilíbrio muito aumentado, porque a energia está aumentada. A energia aumenta quando você trabalha os corpos sutis, também trabalhando o corpo físico. E você vai trabalhando de acordo com os 5 movimentos, botando os barros no local que é a predominância dos órgãos. Então eu quero falar com vocês, vamos trabalhar com a argiloterapia, vamos trabalhar com as nossas energias positivas, porque aumentando a nossa energia, nós teremos mais gratidão. Então vamos falar sempre junto, gratidão, gratidão e amor. Agradeço ao conselho e agradeço a cada um de vocês. Vamos trabalhar em frente. Muito obrigada.